Fala, rapaziada do canal RB Futebol, mais um vídeo no nosso canal. E nesse vídeo falando do Corinthians, falando do Timão. Corinthians que busca aí um centroavante para reforçar o time e o elenco aí para essa temporada de 2022. E o nome mais forte no momento é o do Diego Costa, pessoal. Isso mesmo. Diego Costa que pode até pagar a multa ao Atlético Mineiro. Está aqui na foto, né? Multa para tirar Diego Costa do Atlético Mineiro gira em torno de 16 milhões. E o Diego Costa estaria com essa vontade de pagar a multa e vir jogar no Corinthians. Ele com certeza chegaria para ser titular, se encaixaria ali certinho no Corinthians, que tem ali de um lado o Roger Guedes, o William, e o Diego Costa chegaria para ser titular no Corinthians. No Atlético Mineiro ele não é a primeira opção. A primeira opção no Atlético Mineiro é o Hulk. O Diego Costa ele sempre corre por fora. Quando ele joga junto com o Hulk. No Corinthians não, ele chegaria para ser o camisa 9 do Timão. É um ótimo jogador de seleção. Então reforçaria muito o elenco do Corinthians para essa temporada de 2022. Créditos do vídeo para a ESPN Brasil, estarei deixando aqui o link na descrição do vídeo, falando desse debate do Diego Costa no Corinthians. É a primeira opção, pessoal. Antes ele era o terceiro plano do Corinthians, agora passa a ser o primeiro plano, porque o salário do Cavani é um salário alto e o Suárez, né, está um pouco distante do Corinthians. Então o nome mais forte aí de atacante para reforçar o Corinthians é mesmo o do Diego Costa. Então vamos para o debate, vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Futebol brasileiro em 2021. O Pedro, então o valor de 87 milhões de reais, também tem o Praxedes, o Nath Fernandes, o Luan Pérez e o Orejuela. E a multa para tirar o Diego Costa, né, que ele não aparece nessa lista, mas a multa é de 16 milhões de reais. E aí informações do Flávio Ortega, informações que vieram de Belo Horizonte também, como ele disse no boletim dele de reportagem, de que o Diego Costa, como ele quer sair do Atlético, ao que tudo indica, ele estaria até disposto a pagar a multa rescisória, só que o valor, como a gente viu, é muito alta. Aí, agora, neste momento, o Diego Costa fez um post no seu Instagram ironizando essa situação. Acho que a nossa produção já separou, olha só. Única coisa que eu ando pagando e olhe lá, fica a dica. E aí é com uma garrafa de cerveja na mão, ele ironizando, ao que tudo indica também, né? Essa questão de ele estar disposto a pagar a multa para poder sair. Tem essa situação, Marra, que vem virando, na verdade, uma novela. Porque não se sabe ao certo se ele quer ou não sair do Atlético, ele nunca falou isso. Nas entrevistas, após a conquista da Copa do Brasil, ele fala muito sobre a parceria do elenco, sobre a amizade dele com os jogadores, sobre o clima positivo. Então não é um problema de vestiário. Mas, ao mesmo tempo, tem essa questão dele querer ser um protagonista, de talvez a vontade dele de ir para o Corinthians, mas ele não paga a multa pelo que ele falou. É um jogo, é uma estratégia, é uma pressão. O que dá pra gente concluir dessa novela aí? Enfim, temos um fato. Porque Sim. Até então a gente tinha... as pessoas não estão inventando notícia, gente. É alguém que fala alguma coisa que chega no ouvido de outro e que você começa a fuçar de um lado, fuçar do outro, você começa a tirar algumas conclusões. O Diego, no Mineirão, para a Rádio 98, há algum tempo, ele chegou a falar, não sei se fico, tal. A partir daí surgiu a fumaça. E depois disso, as pessoas ficam tentando juntar os pontos. E é claro que tem pessoas que conversam com o empresário, tem conversa com o parente, com o vizinho, tudo. E as pessoas vão tentando somar as coisas para chegar em algo que seja tratado como informação. A gente tem tido o cuidado de falar que a gente não tem conversado com o Diego. Então agora ele posta uma situação muito clara. A única coisa que eu estou pagando é isso aqui, e olha lá, fica a dica. Ele está pagando uma cerveja, porque está de férias. Inclusive os posts do Diego nas férias é uma aventura espetacular, rodando para lá e para cá, eu vou te falar. Da inveja tem Indiana Jones. E assim, não temos muito mais o que falar. Vamos lá, saindo do Diego e indo para o clube. Eu acho que essas coisas, disse-me-disse, de lá para cá, isso não deve pegar bem na cúpula do Atlético.
É uma sensação que eu tenho. Mas a cúpula do Atlético também não está rasgando dinheiro. Mas não, vem cá, leva o jogador e pronto, acabou. Eu acho que vai ter que ter, se ele sair, vai ter que ter uma negociação. E ele já deixou claro nesse último post que não está pagando 2 cervejas, que ele está pagando uma só. Então, essa negociação não vai ser ele pagando a multa dele, né? Pelo que eu estou entendendo. Ô Breiler, finalmente eu posso falar que o meu dinheiro e o dinheiro do Diego Costa compram a mesma coisa, tá? Porque é a única coisa também que eu consigo pagar aí nessa altura do campeonato. Mas você está pagando para os amigos no fim de ano, Mari? Tá pagando, não, também não. Eu sou pão dura. E olhe lá. Eu sou pão dura. Não, pra mim é isso. Mas falando sobre essa situação do Diego Costa, passa muito por isso também, porque a gente esquece que tem um lado do Atlético, né? Que não quer reforçar o Corinthians, que é um time que vai disputar a Conmebol Libertadores, por exemplo, que está na mira do Atlético em termos de objetivo. O Atlético, com os seus parceiros, a questão financeira não parece ser um dos grandes problemas. Agora, tem que avaliar exatamente qual é a vontade do jogador, porque até agora a gente não sabe o que o jogador quer fazer. Ele desmente que paga multa, ele fala muito bem sobre o ambiente, mas também não se sabe se ele quer ficar. Tá tudo meio em aberto ainda. E os posicionamentos recentes do Diego Costa são sempre muito contraditórios. Uma hora ele diz que precisa repensar, que não está garantido, na outra, não, estamos juntos, não penso em sair, daqui a pouco... Então, por mais que tenha uma manifestação, é preciso ter o pé atrás. Não certificou. Isso hoje é muito fácil, os jogadores têm redes sociais que fica no Atlético no ano que vem. Se ele quisesse acabar de vez com qualquer tipo de especulação, bastaria um pronunciamento garantindo que fica para o ano que vem, está tudo certo. O Atlético conta com ele. Então é muito do lado do Diego Costa se manifestar de forma mais contundente. Eu não enxergo essa situação totalmente improvável pelo lado do jogador pagar multa. A gente já viu esse tipo de negociação acontecer. O atleta vai lá, banca a multa, a saída do clube, e essa é a única forma dele sair pelo Atlético. Aí, pagando a multa, o Atlético não tem o que fazer, tá previsto em contrato. Mas eu vejo como mais improvável pelo lado do Corinthians, porque isso respinga na negociação com o clube. O Paulo Souza, por exemplo, pagou a multa com a Federação Polonesa, mas porque ele enxerga no contrato com o Flamengo que vai valer a pena, que esse contrato financeiramente compensa mais do que continuar na seleção polonesa. No caso do Diego Costa, um jogador que arca com um montante desse tamanho, de 16 milhões de reais, ele vai precisar compensar de alguma forma, e a compensação é no contrato com o clube, é na pedida salarial, e nesse aspecto, além do Diego Costa já ser um jogador caro, inflar ainda mais esses vencimentos num clube que já contratou jogadores de peso como o Corinthians, pode se tornar inviável. Então, por isso é muito complexa e complicada a negociação, principalmente pelo fato do Corinthians ter adotado recentemente a estratégia de contratar esses jogadores livres no mercado, sem precisar desembolsar uma bolada para contratar, além dos salários que já precisa pagar o atleta. Vou pedir para a nossa produção colocar na tela mais uma vez o post do Diego Costa, ironizando essa questão de pagar a multa, fazendo a sua postagem aí, ele está de férias, tem dia que ele está andando num trator com uma criança, tem dia que ele está fazendo festa, e aí ele fez esse post aí, única coisa que ando pagando, e olhe lá, fica a dica, ele com uma garrafa de uma breja aí, depois de meio-dia tá liberado, né, Diego? Marra, existe esse desespero das duas partes? Eu digo assim, essa necessidade tão grande do Corinthians por esse camisa 9 precisa fechar com urgência, senão a temporada talvez não se encaixe perfeitamente. E do Diego Costa de sair do Atlético e ser esse cara no Corinthians? Então, um precisa do outro nessa dimensão? Sobre o Diego, é um palpite, assim. O Atlético não vai facilitar no Brasil. Tá. Se essa proposta for uma... Mas para fora facilita? Para fora do Brasil, se ele mostrar que quer sair para a direção, acho que sim. Mas para dentro do Brasil, não. Não deve fazer isso, porque acaba que ele pode fazer gol que vai desclassificar o próprio clube. Pensa bem, na estrutura do futebol brasileiro, o Atlético está disputando uma final de Libertadores contra o Corinthians. E o Diego vai lá e acaba com o jogo, faz 3 gols e... Lei do ex. Quem vai se dar mal nessa? Quem vai se dar mal é quem liberou a negociação, gente. Rodrigo Caetano, a turma lá de cima. Esses caras a torcida não vai perdoar nunca mais. Então, se é para sair para o futebol brasileiro, é preciso a gente entender isso, vão ter que pagar. Alguém vai ter que pagar para ressarcir o clube.
Se é para sair para fora do Brasil e se ele mostrar, gente, eu não quero ficar aqui, eu pensei que fosse outra coisa, se ele deixar isso claro para quem manda, eu não acho que o Atlético vai dificultar as coisas. Não, você pode sair, me paga aqui uma questão um pouco menos, vamos arrumar uma outra negociação, tudo. Mas para o mercado interno, acho muito difícil. Pensando no Corinthians, ajudaria demais. Demais. Esse jogador já fez o que fez no Campeonato Brasileiro, e ele jogou poucos jogos, e já fez gols importantes, já foi decisivo, e já segurou zagueiro, já criou situações de gol, sem pré-temporada. Com pré-temporada, com calendário, ele joga muita bola, não tenho dúvida disso. Porque o Corinthians ainda, como o Ortega falou, ainda tem o Cavani como o A, né? O plano A, Breler. Há quanto tempo o Corinthians pode esperar para definir isso também? Qual que é a margem aí de tempo para ele? Começando a temporada, a pré-temporada, precisa resolver na virada do ano, na primeira semana de janeiro? Não, o Corinthians tem a vantagem de já estar na fase de grupos da Libertadores. Então ganha um tempo até se iniciar a fase mais aguda, ou pelo menos as prioridades de 2022, para ir preparando o time, para contratar jogadores, enxergar oportunidades de mercado. Então, nesse aspecto, a vaga direta favoreceu muito a busca do Corinthians por esse centroavante. O Corinthians não está desesperado, não está com a faca no pescoço. Então, de fato, faz sentido esperar um retorno do Cavani, do Suárez e com Diego Costa de plano B, até por se tratar de uma negociação possivelmente mais complexa. Então, como o tempo joga a favor do Corinthians, eu acredito que vai acontecer algo semelhante ao do Paulinho. O Corinthians vai jogar com esse tempo, vai jogar ali com o relógio ao seu favor e esperar um nome de fato grande que esteja livre e aí sim abrir negociação, apresentar uma proposta formal. Mas ainda assim, são nomes muito grandes, são pretensões gigantescas do Corinthians para esse nome, que precisam caber na folha salarial, precisam caber no orçamento, e por isso o Corinthians tem que ser muito criterioso na hora de fechar contrato com um deles. Então tá aí, pessoal, notícia importante envolvendo o Timão que continua em busca do camisa 9, do atacante, e fica cada dia mais forte aí o nome do Diego Costa no Corinthians. Cavani um pouco distante pelo salário, Suárez um pouco distante, pois outros clubes da Europa estão interessados. Então, Diego Costa, que pelo jeito não quer continuar no Atlético Mineiro, é o nome aí mais forte nesse momento para reforçar o Corinthians. E qualquer novidade, qualquer informação, estaremos trazendo aqui no canal RB Futebol. Se inscreva, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no canal RB Futebol.